A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para ministrar essa aula da revista da Escola Dominical, essa revista que está falando aí de caráter. Então nós estamos estudando sobre o caráter de vários personagens bíblicos e nessa semana vamos estudar aqui o caráter de Uda, a mulher que estava no lugar certo. Esse é o título da lição. Uda foi uma profetisa e nós vamos entender um pouco mais aqui da sua história, do seu contexto histórico e do seu caráter, né, e aplicar na nossa vida. Se você ainda não conhece o EBD em Foco, tem aí um blog onde eu posto um conteúdo, subsídios e tem uma plataforma de slides em PowerPoint que você pode usar aí na sua igreja, ministrar uma aula diferente, uma aula com slides. Você não precisa ter um data show, basta você colocar uma televisão ligada no seu computador com um cabo HDMI e você ministra uma aula com slide, uma aula muito mais interativa. Então, se você está acessando pela primeira vez, entre aí no slidesebd.com e faça o seu cadastro na plataforma de slides. Se você já se cadastrou, está assistindo pela plataforma, muito obrigado, espero que esteja gostando, faça seu comentário aí, deixe aí o que você está achando dos slides, né? Diga aí o que você está achando da aula, eu tenho certeza absoluta que você está gostando, né? E se você tiver também alguma crítica, pode fazer. Melhora isso, melhora aquilo, porque eu estou aqui querendo dar o melhor, oferecer o melhor. Afinal de contas, você, né, vai usar o slide na sua igreja. Então, eu sempre acato aí algumas recomendações, algumas sugestões de melhoria. Cheguei a, talvez, aí nessa qualidade do slide por causa da crítica de algumas pessoas, né? Ou seja, das sugestões de algumas pessoas, e eu fui acatando e melhorando cada vez mais. Então eu conto com sua ajuda para aí a melhoria dos slides e o crescimento do EBD em Foco. Bem, vamos para a aula, né? Lição número 9, vamos ver aqui o texto áureo. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. 2 Crônicas 34, 24. Verdade prática, quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Então, a verdade prática resume aqui um pouco da lição, porque a gente vai entender aqui que no contexto histórico ali da época ali de Judá, o povo estava longe de Deus, adorando outros deuses e não estava mais ali buscando o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, que resgatou o povo do Egito, que deu a sua lei. Então o livro da lei estava perdido, o povo estava aí totalmente corrompido. E Deus usou um garoto, né, um garoto de 8 anos, que foi levantado como rei, o Josias, para fazer uma reforma. E Deus trouxe ali um avivamento. Então essa lição ela tem a ver com avivamento, está relacionado ao avivamento. Houve um avivamento ali em Judá, da mesma forma que está precisando de um avivamento aqui no nosso país. Então essa lição ela é contemporânea, essa história ela é contemporânea, é uma história que serve para nós hoje em dia. E a gente vê que Deus, né, diante dessa situação, Deus usou uma mulher chamada Uda, né, apesar de ter ali outros profetas que profetizavam naquela época. Uda foi escolhida por Deus para trazer essa mensagem de advertência, né, para que o povo pudesse voltar, abandonar os seus pecados e voltar a servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Leitura bíblica em classe se encontra aqui, 2 Crônicas 34, de 22 a 28. Eu costumo pular essa leitura, suponho que você já fez. E se você for professor da Escola Dominical, eu suponho que você já leu todo o capítulo 34. Se você tiver com tempo, leia antes 32, 33, para entender o contexto que se encontrava ali Israel, ou seja, um contexto de idolatria, né, adorando outros deuses, de acordo com os reis anteriores, lá Manassés, Amon, né, que foi o avô de Josias, o pai de Josias. Todos esses reis foram perversos e trouxeram muitos males ali para Israel. Então, por isso que eles estavam precisando aí de um renovo espiritual. Vou aqui direto para a introdução. Nessa introdução, vamos entender um pouco aqui da lição. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Então a gente não vê muita informação sobre quem foi Uda, né? Foi rápido ali a sua aparição. Então ela apareceu nesse contexto em que Josias encontrou o livro da lei, que estava perdido na casa do Senhor,
meio irônico isso, né? O livro da lei perdido dentro da casa do Senhor, o que aqueles sacerdotes estavam fazendo, né? Que não estavam cuidando dos livros ali do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Deuteronômio, que traz ali a lei de forma bem direta. E Josias mandou consultar o Senhor, ou seja, depois que ele ouviu as palavras do livro da lei, mandou consultar o Senhor, e Uda foi usada por Deus, né, para proferir uma profecia ali contra Judá, mostrando que Deus iria derramar um terrível juízo sobre a desobediência do povo, porque o povo estava na idolatria, e ela profetizou aí o cativeiro, ou seja, Deus iria levar o povo para o cativeiro, ou seja, ia trazer um juízo devido à idolatria do povo. Vamos ver que mesmo com a reforma que Josias fez, né, não foi suficiente para Deus não trazer esse juízo. Ou seja, já foi algo que veio acumulando com o tempo. E depois de Josias, o povo se corrompeu novamente. Não dá a entender que a reforma que Josias fez ainda não foi de forma completa, de forma que mudou o coração do povo. O povo continuou ainda na idolatria depois. Os próximos reis, os filhos aí, né, o filho de Josias, o outro filho do filho dele, né? Então, enfim, os seus próximos descendentes aí não continuaram com aquela reforma, e Deus já tinha aí avisado que iria trazer um juízo através da profeta Uda, e de outros profetas também. Deus já tinha aí falado que ia trazer um terrível juízo sobre o povo por causa da desobediência. Quem foi Uda? Vamos entender um pouco quem foi ela. Então, vamos lá. Ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto. Então a gente vê que a gente tem poucas informações sobre o seu caráter mesmo, sobre a sua personalidade, mas a gente vê que ela teve firmeza nas suas palavras. Então ela era uma pessoa ali, uma mulher usada por Deus, ela teve firmeza, ela era decidida, ela sabia o que ela estava falando, ela tinha uma decisão. E discreto por quê? Porque ela aparece pouco, né? Ou seja, ela vai lá, profetiza e depois desaparece. Não era uma profetisa ali que estava entre os holofotes, vou colocar assim, né? Os holofotes. Mas ela era conhecida com certeza, porque se o rei mandou consultar ela, talvez pela sua idade, não sei, talvez ela já fosse um pouco mais idosa, né? Porque tinha outros profetas. Então, qual o motivo do rei ter mandado ir até ela? Então, talvez, né, o seu caráter, né, a sua experiência com Deus fez com que ela chamasse a atenção do rei aí. Ela era diferente dos profetas e reis da época. Por quê? Porque eles desviaram dos caminhos do Senhor. Alguns profetas da época começaram, né, a se corromper. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, reis, todos se corrompendo, todos adorando Baal, Maloque, ou Moloque, como queiram falar, dos dois serve, e adorando esses deuses que não tinha nada a ver, né? Fazia um bezerro de ouro e adorava, isso não fazia sentido. E Uda sabia disso, porque ela estava com Deus, ela tinha ali uma vida de comunhão com Deus. Então, no meio desse contexto aí, de profetas e reis e sacerdotes corrompidos, ela estava lá firme, buscando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Diz assim, né, o texto que fala dela, né, pela primeira vez. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Acbor, Safã e Asaías a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá e filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram. 2 Reis 22, 14. Esse mesmo versículo está em Crônicas. A gente encontra também em Crônicas. Então aqui é a primeira vez que a Bíblia vai falar de Uda. Ou seja, e as pessoas que foram falar com elas não foram qualquer um sacerdote. Então pessoas importantes aí que foram procurar consultar o Senhor através de Uda. Atividade que exerceu. Foi profetisa, ou seja, naquela época esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Então não tinha muitas mulheres ali profetisa, pelo menos a Bíblia não registra. A Bíblia fala de Miriam, profetizou, fala de Débora, que além de profetisa foi juíza, e fala de Uda. Então a gente tem essas 3 mulheres na Bíblia que, né, profetizaram aí no Antigo Testamento. Talvez tiveram mais mulheres, mas a Bíblia não registra, mas nós sabemos que predominantemente os homens que profetizavam naquela época. Então a gente vê que ela exerceu esse ministério e Deus honrou ela.
O contexto histórico aqui dos reis, né, que ela presenciou, né, aí a ascensão e a queda de alguns reis. O escritor da revista diz que ela viveu na época de Ezequias, desde Ezequias. Eu, particularmente, acho pouco provável que ela tenha presenciado o reinado de Ezequias, porque, a não ser que ela viveu muitos anos mesmo, ali, quando ela chegou a profetizar ali para Josias, ela já estaria ali, tivesse já com seus 80, 90 anos de idade. Mas, porque pelo contexto, por exemplo, só Manassés aí, né, foi aí de 687 a 642, o reinado dele. Então, só Manassés reinou muitos anos. E depois entra Amon, Amon reinou só 2 anos. Né? Aí depois entra Josias, de 640 a 609. Ela profetizou para Josias, ele estava com 18 anos no reinado, mais 2 de Amon, 20, mais aqui de Manassés aí uns 45 anos. Eu vi dizer em alguns escritos aí que Manassés reinou 55, mas de acordo com meus cálculos aqui dá 45. Da referência que eu peguei, um atlas bíblico, né, eu tirei essa referência de um atlas bíblico, e ele reinou 45, só aí já dá 20 mais 45, 65 anos. Ou seja, se Uda tivesse nascido no começo do reinado de Manassés, ela estaria com 65 anos quando ela profetizou para Josias. Então, supondo que ela já estivesse ali com 80 anos, vou colocar aqui 80, ela provavelmente nasceu, né, na época de Ezequias. E quando Ezequias morreu, ela tinha 15 anos. Então você pode parar depois e fazer os cálculos aí. Mas assim, se por acaso ela viveu na época de Ezequias, eu suponho que ela profetizou para Josias quando ela já estava com 80 anos de idade. Pelo menos, para ela vivenciar alguma coisa na época de Ezequias. Ezequias também não foi um rei bom, Manassés muito pior, Amon também não. Então foram reis que trouxeram muitos males a Judá. Né? Lembrando aí que eu vou falar de Judá e Israel, só que Judá era o reino do sul, né? Ou seja, Israel era do norte. Então a gente se refere a Judá, teve uma divisão aí dos reis, e esses reis aqui eram todos reis de Judá do sul. Então assim, eu vou supor aqui que ela não presenciou aí o reinado de Ezequias. Eu vou supor que ela presenciou a partir de Manassés. A Bíblia não dá relatos da sua idade, não fala quantos anos ela tinha quando ela profetizou para Josias. Porém, provavelmente ela viu sim Manassés, Amon e viu a reforma que estava sendo ali trazida por Josias. Deus ouviu Uda. Os reis anteriores não reconheceram seu ministério profético. De fato, Manassés e Amon, eles não buscaram a Deus. Então, eles provavelmente, né, não reconheceram, né, o seu ministério profético, mas Uda viu Deus trabalhar de forma evidente, né, para ouvir as suas orações. Provavelmente era mulher de oração, né, e ela viu aí que Deus levantou Josias, ainda criança, para ser rei. Então ele foi levantado aí aos 8 anos de idade para ser rei e trazer mudanças para Judá. A gente vê que Judá, no mapa aí, está pequenininho o mapa, mas se você ver aí, essa parte de amarelo foi onde ele reinou. Né? Ele trouxe mudanças aí nessa região e essas mudanças atingiram essa parte de azul. Lembrando que na época de Josias, essa parte azul aí, que o reino do norte, já havia sido levado para o cativeiro. E ali aquela região já tinha estava totalmente corrompida, totalmente misturada, judeus com outros povos ali, onde habitavam os samaritanos, que na verdade na época ainda, né, não tinha tanta força. Né? Quando eles retornam do exílio, que os samaritanos já estão muito mais fortes, muito mais unidos. Essa região aí de cima de Israel, o reino do norte, foi castigada por Deus e foi praticamente eliminado todo o povo do reino do norte. E Deus tinha um plano ali no reino do sul. Nesse reino do sul, o reino de Judá, foi de onde nasceu Jesus Cristo. Jesus era da tribo de Judá. Então Josias foi rei ali em Judá, porque Deus tinha um propósito ali, né, de vir um dia o Messias. Uda vê o tempo do avivamento. Vamos falar um pouco aqui, né, de avivamento. Né?
Josias promove o avivamento. Todo mundo fala de avivamento, que nós precisamos de avivamento, muitos congressos falando de avivamento, mas nós precisamos ver como que foi os avivamentos no Antigo Testamento. Tivemos aí vários avivamentos no Antigo Testamento e precisamos entender um pouco esses avivamentos para aplicar na nossa vida hoje, na nossa igreja hoje. O que é preciso fazer na igreja de hoje para que aconteça um avivamento? Então, nessa lição, nós vamos ter aqui um passo a passo para um verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo. Lá em Crônicas diz assim, porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. 2 Crônicas 33, 25. Então a gente vê que mesmo com 8 anos de idade, ele foi colocado como rei. É claro que ele tinha um tutor, alguém que auxiliava ele, mas ele tinha o respeito e a moral e a unção de um rei de verdade, mesmo sendo uma criança. Ele reinou por 31 anos em Judá. Então, mais uma vez, o mapa que você pode observar, o reino de Judá, essa parte de amarelo aí. Então, aí de Judá é que veio Jesus Cristo, o Messias. Então, apontando para Cristo de qualquer forma aí. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, olhando para a lista de reis aqui, Saul, Davi e Salomão reinaram no Reino Unido, quando era tudo junto, o Reino do Norte e o Reino do Sul era uma coisa só. Roboão já começou, foi onde causou a divisão. Roboão que trouxe essa divisão, na verdade a divisão foi por causa da desobediência de Salomão, Deus já tinha profetizado isso. E aí depois veio os reis, que esses reis a partir de Roboão aqui, Roboão, Abias, Asa, Josafá, ou seja, todos esses reis reinaram apenas nessa parte de amarelo, que é o reino de Judá. Do lado tem o profeta aí, que foi o profeta da época. Então a gente vê aí o rei, quanto tempo durou o seu reinado, e o profeta da época. Enfim, vamos ver aqui Josias, tá aqui, de 640 a 609, profeta da época foi Uda, Jeremias e também Sofonias. Sofonias também foi profeta na época de Josias. Então a gente vê aí que dá para ter uma visão geral de todos os reis que tiveram aí. Depois de Josias veio aí Jeoacás, Joaquim, Zedequias, e aí teve o cativeiro. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. 2 Crônicas 34, 2. Ou seja, Josias, ele seguiu o exemplo de Davi. Ele não era filho de Davi de forma direta, mas ele era descendente aí de Davi, e ele seguiu os caminhos de Davi. Ou seja, ele conhecia aí a história de Davi, ele lia provavelmente os salmos de Davi, ele via como é que era o comportamento de Davi, como que Davi se comportava diante de Deus, e ele viveu, andou conforme Davi, não conforme os seus pais, não conforme Manassés e Amon, porque eles foram reis que não serviram a Deus, mas Davi seguiu. Então ele teve aqui um ponto de uma referência verdadeira. Então é bom, exemplo para nós, seguirmos aí referências de pessoas boas, pessoas que servem a Deus de verdade. Ele aboliu a idolatria. Então vamos lá, começou por aqui a reforma que ele começou a fazer, o avivamento começou por aqui. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria, que tomou conta de Jerusalém. Ele ainda era jovem, quando ele começou a fazer essas reformas, ele mandou destruir aí os ídolos, mandou destruir as estátuas de Baal, os Baalins, mandou destruir as estátuas de Moloque. Ele trouxe aí uma reforma, começou a reforma, ou seja, começou o avivamento destruindo os ídolos. Diz assim: e derrubaram perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. 2 Crônicas 34, 4. Então ele matou todos aqueles que estavam ali adorando esses deuses, que estavam incentivando o povo a pecar. Destruiu tudo, começou a reforma em Judá.
Como foi possível um rei de 16 anos tomar tais medidas? Ou seja, ele tinha apenas 16 anos quando ele começou a tomar essas medidas de destruir todas essas estátuas, todos esses deuses que não eram deuses verdadeiros. Respaldo legal de Deus. Começa por aí. Ele tinha aprovação divina para fazer isso. Então ele tinha moral, porque ele estava com Deus. Então ele tomou medidas drásticas, mas medidas necessárias para fazer o povo voltar a adorar o Deus verdadeiro. E apoio de homens sérios que trabalhavam no reino. Então ele teve apoio de vários homens ali que estavam ao seu lado, lhe auxiliando, né, ou seja, lhe ajudando a reinar. Então ele teve esses dois apoios, o apoio de Deus, o respaldo de Deus e desses homens para realizar aí essa reforma em Judá. Resgatou a lei do Senhor. Então a gente vê aqui que ele fez uma reforma no templo, né, na casa do Senhor. Né, aos 26 anos de idade, ele resolveu reformar o templo. O templo tinha sido bagunçado, totalmente abandonado pelos seus pais, né, e ele resolveu fazer algo diferente. Olha só, né, seus antecessores desprezaram a casa do Senhor, colocaram estátuas de outros deuses na casa do Senhor. O rei Manassés fala assim, ó, também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. 2 Crônicas 33, 7. Manassés foi o avô de Josias e olha só o que ele fez. Então Josias ele não seguiu o exemplo do seu pai nem do seu avô. Ele fez diferente, ele seguiu o exemplo de Davi. Então ele começou a restaurar, reparar a casa do Senhor, porque ele sabia que tinha que restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. E em meio à restauração do templo, o sumo sacerdote encontra o livro da lei. Então o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Como assim, né? Fica meio sem sentido o povo adorar a Deus sem conhecer a palavra de Deus. E o que os sacerdotes faziam no templo? Não tem uma resposta plausível para isso. Eles tinham abandonado o Deus verdadeiro. E ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou as suas vestes, diz que foi lá e leu o livro para ele. E ao ler o livro da lei, Josias viu que eles não estavam seguindo a palavra do Senhor. Eles não estavam seguindo a lei de Deus. E tinha nesse livro promessas, mas tinha também palavras de juízo. E olha só o que ele falou. Ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. 2 Crônicas 34, 21. Então a reforma começou o quê? Com a destruição ali das estátuas de outros deuses, ou seja, o abandono da idolatria. Depois ele foi para a palavra, ele leu a palavra, e essa palavra trouxe ali na sua vida uma transformação verdadeira. E ele pediu para consultar consultar um profeta sobre as palavras deste livro. Ou seja, não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. A profecia ela tem que ser baseada na palavra. Ou seja, a profecia não era para ser uma profecia qualquer, mas era uma profecia sobre as palavras deste livro. Se esse livro é o livro que traz a palavra de Deus, ele manda nós seguirmos esses mandamentos, e nós não estamos seguindo, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer se não seguirmos a palavra do Senhor? E ao mandar fazer essa consulta, ele provavelmente manda, né, ou as pessoas que ele manda vão a Uda procurar saber, né, aí a gente entra, né, onde Uda é usada por Deus. Então ele leu a palavra, ele falou, não, nós não estamos seguindo essa palavra, precisamos saber mais, precisamos ir mais a fundo para cumprir o que está nessa palavra e saber o que vai acontecer conosco. A dura mensagem de Deus. Então Uda vai lá e dá uma resposta para eles. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a dois eventos. Então ela trouxe ali duas profecias. A primeira profecia fala da destruição de Judá por causa da idolatria. 2 Reis, do capítulo 22, do 14 ao 17. E a segunda profecia, né, a restauração e prosperidade no reinado de Josias. Ao mesmo tempo que Deus
iria ali abençoar Josias e o reinado dele, Deus iria trazer ali um juízo sobre Judá. Por quê? Mesmo o povo se arrependendo, mesmo sendo destruídas as estátuas, mesmo acontecendo esse avivamento, mas é porque Deus já vem há muito tempo segurando esse juízo. Todos os reis anteriores pecaram. Todos os reis anteriores, alguns foram bons em parte, mas em parte foram ruins. Não serviram ao Deus verdadeiro. Então a gente tem aqui duas profecias, né? E essa profecia de destruição não é por causa do reinado de Josias, é por causa do reinado dos reis anteriores. Ou seja, Deus vai perdoar o pecado? Vai. Deus vai abençoar? Vai. Mas a consequência do pecado vai acontecer. Então isso serve para nós. A gente peca, a gente erra, Deus perdoa? Perdoa. Ele nos dá o perdão. Porém, nós pagamos o preço. A consequência do pecado vem sobre a nossa vida. O povo se arrependeu na época de Josias? Se arrependeu. O povo se voltou para Deus? Se voltou. Porém, Deus trouxe juízo, porque já tinha pecado, já era algo histórico ali. E o povo precisava ser ali disciplinado. Tanto que, quando eles voltam do cativeiro, a gente vai falar um pouco mais na frente aqui da profecia, eles abandonam a idolatria. Então era necessário acontecer uma disciplina com esse povo. A profecia com relação a Judá diz assim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. 2 Crônicas 34, 23. Então está dizendo bem claro que Deus vai trazer o mal. Então a gente vê aqui que já era um prenúncio do cativeiro de Judá, que aconteceu em 586 a.C. Lá na frente, alguns anos depois, o povo foi levado para o cativeiro. Então a gente observa aqui que o cativeiro não foi o diabo que foi lá e destruiu Jerusalém e levou o povo para o cativeiro. Não, foi o próprio Deus que permitiu que os reis ali vizinhos fosse lá, né, o rei da Babilônia fosse lá e destruísse tudo e levasse o povo para o cativeiro. Então foi um castigo divino. Quantas vezes nós começamos a dizer que é o diabo que está tentando, que é o diabo que está fazendo isso, que é o diabo que está fazendo aquilo. E na verdade, talvez seja Deus nos disciplinando. Não é pode ser o diabo? Pode. Eu não vou entrar aqui nessa discussão nesse momento, mas tudo que acontece, mesmo sendo o diabo, é Deus que permite. A gente vê, por exemplo, Jó. Jó, ele sofreu muito, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Ele falou em algum momento que foi o diabo? Não. Ele sempre reconheceu que estava tudo debaixo da vontade de Deus. Então foi o diabo? Foi o diabo que tentou contra a vida de Jó? Foi, mas foi debaixo da permissão de Deus. Então a gente sempre tem que olhar para Deus. Vamos esquecer o diabo e olhar para Deus. Procurar saber o que está acontecendo, né? Porque é Deus que está, muitas vezes, é Deus que está disciplinando. Se nós somos filhos, nós temos que ser disciplinados. Israel foi disciplinado, da mesma forma nós também somos disciplinados o tempo todo. Uda profetiza para o rei Josias: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. 2 Crônicas 34, 27. Então a gente observa aqui que a profecia para Josias foi totalmente diferente da profecia para Judá como um todo. Então, para Josias, ali a profecia, a palavra de Deus para Josias foi uma palavra de conforto, porque Josias se arrependeu, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes quando ele ouviu a palavra da lei. Então isso mostra ali o rei rasgar as vestes, mostra ali uma humilhação, um reconhecimento, um arrependimento. Então ele fez isso e ele agiu diferente dos seus pais. Os seus pais buscaram outros deuses, enquanto ele buscou o Deus verdadeiro. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele se arrependeu do que ele fez e ele levou toda a nação a se arrepender também. Eis que
te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. 2 Crônicas 34, 28. Então a gente observa aqui o seguinte, que Deus continuou a profecia ali, usando Uda, para falar que ele iria morrer. Ou seja, Deus falou, tu serás recolhido ao sepulcro em paz. Então ele morreu com 39 anos. Você pode falar assim, mas morreu novo. E por que ele não viveu mais tempo? Mas é porque Deus estava poupando ele do mal que iria trazer ali. Ou seja, ele não sofreu no cativeiro. Ou seja, os reis que vieram depois de Josias sofreram. Foram levados pelo cativeiro, foram amarrados, foram açoitados. Ou seja, Deus levou ele em paz, ali novo, morreu novo. Ele começou a reinar com 8 anos, morreu com 39, reinou 31 anos. Mas ele se livrou de um grande mal que Deus ia trazer ali naquele país, ou seja, em Judá. Então aqui foi uma bênção de Deus para a vida dele. De qualquer forma, a morte foi uma bênção de Deus. Então ele foi recolhido em paz. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Vamos ver agora a profecia para Judá e Jerusalém. Trouxe um efeito? Trouxe um avivamento, porque era a palavra de Deus. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Então o que ele fez? Eu vou listar aqui, depois eu vou detalhar cada um desses pontos aqui. Ele fez uma convocação urgente, ele subiu à casa do Senhor, ele fez um concerto com Deus, em seguida ele levou o povo a fazer um concerto com Deus e aboliu por completo a idolatria. Aquele projeto de abolir a idolatria continuou logo depois da profecia de Uda. Josias ele fez uma convocação urgente. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. 2 Crônicas 34, 29. E aqui tem a ver com liderança. Deus reuniu aqui a liderança. Josias reuniu a liderança para que a mudança começasse pela liderança. Então a mudança começa pela liderança. Não adianta querer ter uma mudança na igreja, um avivamento, se os líderes, se os pastores, presbíteros e diáconos estão vivendo no pecado, estão vivendo no erro. Não tem como. A mudança começa pelos líderes. Quem é pastor, quem é líder de qualquer departamento da igreja tem que dar exemplo, tem que viver de forma diferente, tem que trazer a mudança para si mesmo. Então começa pelos líderes. Josias fez isso, ele subiu à casa do Senhor, e o rei subiu à casa do Senhor, e com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que for achado na casa do Senhor, 2 Crônicas 34, 30. Então ir à casa do Senhor, pregar a palavra de Deus, foi o que Josias fez. Ele foi à casa do Senhor e leu o livro da aliança para todo o povo, para que houvesse ali o arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento vem através da palavra de Deus. Ler a palavra, estudar a palavra, ensinar a palavra, transmitir a palavra, é isso que vai trazer avivamento. Ir à casa do Senhor e pregar a palavra de Deus. É isso que a gente está precisando, de palavra. Precisamos voltar, retornar à palavra. Infelizmente, muitas igrejas não estão mais pregando a palavra. Prega tudo, menos a palavra. O pregador vai preparado com psicologia, com filosofia, com isso, com aquilo, e esquece da palavra de Deus. Então, um retorno à palavra, pregação expositiva, aquela pregação que vai ali, versículo por versículo, que transmite o que realmente está escrito no texto bíblico. É isso que nós precisamos. Josias fez isso e houve arrependimento naquela época. Ele fez um concerto com Deus e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez um concerto perante o Senhor e com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. 2 Crônicas 34, 31. Então a gente observa aqui que fazer um concerto com Deus é o resultado de quem estuda a palavra, é o resultado de quem ouve a palavra. A palavra ela vai nos quebrantar, vai fazer com que nós possamos ali entender o que Deus quer para a nossa vida. Nós vamos com certeza absoluta arrepender. Estudar a palavra traz arrependimento, né? Estudar a palavra traz aí um coração, faz com que o nosso coração seja contrito.
e nós possamos aí entender mais a palavra de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida e arrepender de fato dos pecados, abandonar, fazer um conserto com Deus, abandonar os pecados e fazer um real e verdadeiro conserto com Deus. Josias fez isso. Em seguida, ele levou o povo a fazer o conserto com Deus. Ou seja, primeiro ele se consertou para depois levar o povo. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conserto de Deus dos seus pais. O Deus de seus pais. 2 Crônica 34, 32. Então a gente observa aqui que o conserto não ficou restrito somente ali em Jerusalém, mas levou para outras regiões. Então outros habitantes, todo o país teve que se voltar a Deus. Toda a região que ele reinava ali, e talvez até mesmo a região ali de Israel, Reino do Norte, eles também foram atingidos por esse conserto, por esse arrependimento, por esse renovo. O verdadeiro líder vai na frente e influencia os seus liderados. Então é isso que a gente tem que fazer. O verdadeiro líder, ele vai influenciar os outros. Ele se arrependeu e levou outros a se arrependerem também. Ou seja, ele puxa à frente, ele vai na frente. Ou seja, o verdadeiro líder, ele vai na frente, ele pega ali e coloca a mão no arado e não olha para trás. Então é isso que um verdadeiro líder tem que fazer. E Josias fez isso, um exemplo para nós. Aboliu por completo a idolatria. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. 2 Crônicas 34, 33. Então esse versículo aqui dá a entender, quando ele coloca aqui filhos de Israel, dá a entender que foi toda a região, não só Judá, mas o reino do norte também. Ou seja, ele destruiu tudo que tinha de idolatria, tanto no reino do sul, quanto no reino do norte. Então a gente observa aqui que foi um renovo completo. E por último ele realizou uma Páscoa, uma grande festa da Páscoa. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, 2 Crônicas 35, 1. E mais na frente, se você começar a ler aqui, o capítulo 35 diz que foi a maior Páscoa de todas. Então o avivamento que Deus trouxe ali, talvez foi maior do que o avivamento lá atrás de outros avivamentos que Deus já havia realizado. Então Deus realizou vários avivamentos aí no Antigo Testamento, e quando chega no avivamento de Josias, parece que foi maior, parece que a graça de Deus foi maior, Deus se fez presente de forma muito mais poderosa, a transformação foi muito grande na vida de Josias, na vida do povo, em toda a nação. Então a gente vê que aqui o passo a passo de um verdadeiro avivamento, e protagonizado aí também, pela profetisa Uda. Então a gente não pode esquecer que nós estamos falando de Uda nessa lição, Então, diante desse contexto, ela trouxe uma palavra de conforto para o rei, porque o rei de fato tinha se arrependido, mas trouxe uma palavra de juízo, que o rei, ali, a nação, o povo não estava servindo a Deus, e Deus iria executar ali juízo e levar o povo para o cativeiro. Mas de fato, nessa época, houve um verdadeiro avivamento. Conclusão: a profetisa Uda foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história do seu povo, ainda que de modo muito passageiro, seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade de seu trabalho e não a extensão do seu ministério, soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com discrição e humildade. Mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá e de modo quanto mais se afastara dos caminhos do Senhor. Então a gente vê aí que a sua passagem ali é curta, ela fala pouco e não tem muitos detalhes sobre a vida dela. No entanto, a qualidade da sua mensagem foi uma qualidade de excelência, porque ela estava sendo usada por Deus. Ela se colocou na presença de Deus e trouxe aquela mensagem ali de juízo. É isso, encerro aqui essa lição, espero que você tenha aprendido, espero que você coloque em prática o que aprendeu aqui. Eu aprendi muito, vou tentar colocar em prática, vou orar para que Deus possa me capacitar para viver o que eu aprendi nessa lição. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, leve essa mensagem para os seus alunos, pensando nisso, na prática, no dia a dia, na vida deles no dia a dia, o que eles vão fazer durante a semana, para que os seus alunos aí possam de fato viver o que está sendo ensinado na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, até a próxima aula. Aqui tem as perguntas, Coloco aqui para você que é professor.
bibliografia recomendada, está na revista. Entra aí no site ebdenfoco.com ou slidesebd.com e você vai ter acesso aos slides, usar na sua igreja. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, até a próxima aula.